salve, galera! O grande lance é fazer tudo na manha. Já fizemos primeiros cantos, já fizemos Mar Morto e agora Olhos d'Água. Muita calma nessa hora. Vamos para a análise de uma das obras mais espetaculares da contemporaneidade da literatura no Brasil. Autora Conceição Evaristo, a grande referência da literatura brasileira em 2023. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olhos d'Água, isso é uma referência ao conto homônimo, ou seja, o primeiro conto da coletânea. Coletânea, antologia, ou seja, um conjunto de contos que a autora reuniu e publicou em 2014. Quanto à forma, prosa poética, ou seja, texto composto em prosa, mas com uma linguagem típica do poema. Isso se caracteriza, essa linguagem do poema, pela presença marcante de figuras de linguagem. Lembrete, há uma diferença entre poema prosaico e prosa poética. Poema prosaico, lá de Primeiros Cantos do Gonçalves Dias, tem um poema, O Soldado Espanhol. É um poema que conta uma história de um soldado. É um poema que foi escrito em verso, mas tem um andamento da prosa, um andamento narrativo, poema prosaico. Já Mar Morto e Olhos d'Água, Mar Morto, romance, 25 capítulos, 3 partes, Olhos d'Água, antologia de contos, 15 contos, apresenta uma prosa poética, textos escritos em prosa, mas com uma linguagem repleta de figuras de linguagem. Olha o trecho para entendermos. Salinda, o nome da protagonista de Beijo na Face, é o título do conto. Beijo na Face. Salinda, sal mais linda. Trata-se, portanto, de uma mulher linda com uma vida salgada, em virtude de um relacionamento tóxico. Então o nome já é poético, né? Tem uma significação. Salinda tombou suavemente, ela caiu suavemente o rosto e com as mãos em concha, aqui nós temos metáfora, pela milésima vez, hipérbole, 1, 2, a sensação impregnada do beijo em sua face. Depois, com um gesto lento e cuidadoso, abriu as palmas das mãos, contemplando-as. Sim, lá estava o vestígio do carinho. Algo tão tênue, tão tênue, tão tênue. Isso é uma aliteração tão tênue como, comparação ou símile, os restos de uma asa amarela, de uma borboleta menina. Borboleta menina, essa é uma palavra composta que foi atropelada nos primeiros instantes de inaugurar o voo. Rememorou ainda o corpo que um dia antes estivera em ofertório, metáfora. Ao seu lado, tudo parecia um sonho. Os toques aconteceram carregados de sutileza. Carinhos inicialmente experimentados apenas com as pontas dos dedos, desejos. Outra expressão que é composta. Ela estava aprendendo um novo amor. Um amor que vivia e se fortalecia na espera do amanhã, que se fazia inesperadamente nas finchas de um momento qualquer, que se revelava por um simples piscar de olhos, por um sorriso ensaiado na metade das bordas de um lábio, por um repetir constante de um eu te amo, declaração feita muitas vezes em voz silenciosa. Isso é impossível, né? Isso é um paradoxo, audível somente para dentro, fazendo com que o eco dessa fala se expandisse no interior mesmo do próprio declarante. Fortemente poético, né? Espécie conto, que é um conto, narrativa curta, centrado em um único momento da vida. São 15 no total, né? E o primeiro tem o mesmo nome da antologia, Olhos d'Água. E esse primeiro conto, ele foi constituído a partir de uma narradora personagem, essa narradora personagem não nomeada, que é um alter ego, ou seja, é a própria autora, Conceição Evaristo, projetada na obra de ficção. Essa narradora personagem, uma empregada doméstica que acorda no meio da noite com uma dúvida: qual era mesmo a cor dos olhos de minha mãe? Não consegue lembrar. Ela tem aí um problema, ela não consegue lembrar porque ela saiu de casa muito cedo, ela foi obrigada a se virar, ela foi obrigada a trabalhar como empregada doméstica desde os 8 anos de idade.
Então ela perdeu a convivência familiar, exatamente por isso as referências afetivas. O texto mostra pra gente um dos efeitos catastróficos de uma estrutura social marcada pela pobreza e pela miséria. E ela não consegue lembrar, isso é um mote, ou seja, o tema que desenvolve toda a construção. São 15 contos, o primeiro se chama Olhos d'Água, psicossocial, mais psicológico que social, autobiográfico. Ana da Venga, olha o nome, Ana que pertence ao da Venga, denúncia de uma realidade patriarcal e machista, alguns temas importantes aqui, como feminicídio. Da Venga, que era chefe de um grupo criminoso, matou uma mulher antes do relacionamento com Ana. E nós observamos também uma forte crítica à ação violenta da polícia na favela. Dos Uquerenças, é um texto muito forte, impactante, que fala sobre prostituição infantil, que fala sobre perder a infância, uma criança que sai do interior com uma expectativa de estudo na cidade grande, de trabalho, e acaba, na verdade, sendo utilizada sexualmente, abusada sexualmente. Maria é um texto impactante, que a cara desse nosso país, uma mulher preta, pobre, trabalhadora, é confundida com bandido e acaba sendo executada. Ela sofre um espancamento público. Quantos filhos teve Natalina? Um texto muito forte. Natalina, um nome muito significativo de taxa de natalidade, evidenciando que no ambiente pobre as meninas elas têm a sua infância perdida por conta da promiscuidade, da questão sexual. Natalina teve 4 filhos, só ficou com o último deles, que foi consequência de um estupro. Beijo na face, a temática importante aqui é da homoafetividade feminina. Luamanda é um dos poucos textos em que nós observamos a vitória de momentos felizes sobre momentos infelizes. Amanda, aquela que nasceu para amar, tem fases como a Lua, é uma mulher com uma idade avançada, mas que tem um corpo muito preservado, conservado. Ela parece muito jovem. Tinha uma mulher de 50 anos de idade, mas que aparentava 35 anos. Vários relacionamentos amorosos, um apenas que foi difícil, tóxico, com um homem que a agrediu fisicamente, moralmente, mas ela dá a volta por cima. No Amanda nós observamos também uma afetividade feminina. Eu vou destacar o Beijo na Face, 6º conto, o 7º, no Amanda, ambos com uma afetividade feminina, sendo apresentada como algo doce relacionada à ternura. O Cuperticida é um texto muito substancial, um que apresenta um espaço determinado que é o Rio de Janeiro, e o Cuperticida fala sobre uma vida acelerada, né? Sobre a necessidade de pausas, dessa desaceleração e pausas, fala sobre burnout, fala sobre pessoas que vivem uma rotina degradante e um dia entendem que precisam parar, né? Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, é um texto muito forte, que fala sobre violência urbana, mais especificamente Bala Perdida, uma criança de 8 anos que acaba morrendo no fogo cruzado. De Lixão, morador de rua, texto também muito forte, final trágico. Lumbiá, outro conto que aborda uma afetividade feminina, sendo apresentada como um sinônimo de ternura e carinho, contrariando um estereótipo negativo, horrível, de que a homoafetividade estaria relacionada apenas ao sexo, à carnalização. A intenção da autora é desconstruir. Os Amores de Quimbá, nós temos uma relação, um triângulo amoroso, uma relação amorosa que se desenvolve a partir de 3 pessoas: Zezinho, apelidado de Quimbá, Gustavo, seu amigo e depois amante, e Bia, prima de Gustavo, que vai ser amante também. Quando Bia pede o Zezinho Quimbá em namoro, ele quer, mas ao mesmo tempo não sabe como definir. Aí vem o Gustavo e pede também, como ele não sabe com qual dos dois ele quer ficar, ele propõe um pacto de morte por amor. Aí tem um suicídio coletivo. E Ardoca, cara do Brasil, funcionário público, Ardoca, uma vida horrível, pegava o trem todos os dias, sofria pra caramba, e decidiu que ia tirar a própria vida, não aguentava mais a vida que levava. E quando ele toma o veneno, está dentro do trem, ele passa mal, ele desce do trem passando mal, e uma pessoa que pegava o trem com ele todos os dias, que já conhecia ele de nome, chama pelo nome dele como se fosse conhecido e quisesse prestar algum auxílio, quando na verdade o coloca deitado em um banco e vai assaltá-lo, vai levar seus pertences. O cara morrendo e sendo assaltado, isso é a cara da violência urbana
no nosso país. A gente combinamos de não morrer é um dos textos mais impactantes e mais verossímeis. Nós temos uma polifonia, várias vozes, nós temos o narrador onisciente, temos os personagens narrando também a história de sofrimento na favela, uma família dizimada pela violência, uma mãe que vive assistindo novela como forma de fuga da realidade, um filho que se envolveu com o tráfico de drogas e por isso foi morto, uma filha que tinha muito pela frente, mas acabou se envolvendo com um rapaz que vai ser associado ao crime, ao tráfico de drogas. Então nós temos um círculo vicioso terrível, um ambiente difícil de luta pela sobrevivência. A Iolu, a alegria de nosso povo, um texto interessantíssimo que fala sobre resistência, que fala sobre resiliência, e apesar de todo o sofrimento, essa comunidade quilombola, ela vai vivenciar ou experimentar a expectativa de nascimento de Aiolua, uma criança que representa vida nova e esperança. Então, um livro permeado de personagens pobres, marginalizados, em sua maioria mulheres. Então, há uma visão feminina e feminista da autora, que acaba se multifacetando nas mais diversas personagens, que ou representam a sua própria vivência, a autora tem uma origem humilde, ou de pessoas com as quais ela conviveu. Gênero narrativo, a obra é pós-moderna ou contemporânea. E eu pus um item para análise, né? Item que eu elaborei, inclusive. O conto Maria, olha só o título, Maria, personagem feminina, um nome muito comum, trabalhadora brasileira, 2014, pós-moderno contemporâneo, texto da Conceição Evaristo, que em 2023 ganhou o prêmio de intelectual do ano, o prêmio Juca Pato, que há 61 anos era entregue apenas a homens, pela primeira vez uma mulher conseguiu isso. Então a sua obra, Olhos d'Água, não é apenas uma obra de denúncia de uma realidade que nós conhecemos no nosso país, mas como ela mesma diz, uma escrevivência, uma escrita de vivência, um relato hiperrealista que apresenta a verdade com o propósito de nos fazer refletir e, claro, buscar mudar a nossa conduta e comportamento. Integra um tipo de produção em voga na contemporaneidade. No fragmento, o andamento narrativo é centrado em quê? Na Maria, né? Maria estava ela, então a narração é feita em terceira pessoa por narrador onisciente, parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Bem, aqui é o seguinte. Nós tínhamos o discurso indireto. Nós tínhamos o narrador falando. Agora nós temos o discurso indireto, livre, porque nós temos o narrador falando em nome da personagem. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada, onde estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, os ossos de pernil e frutos que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas de uma gorjeta. O osso que a patroa ia jogar fora estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os dois filhos menores estavam muito gripados, precisavam comprar um xarope. E aquele remedinho desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? Através de um fluxo de consciência, o narrador onisciente, com o discurso indireto livre, nos apresenta a dura realidade de Maria. Seus problemas, suas dificuldades. Bem, é centrado em quê? Na Maria, né? Na descrição de ambiente marginal para legitimação da tese. Está errado porque o mundo interior, o mundo de Maria é mais importante que o mundo exterior. Fluidez dos eventos realizados no cotidiano da moradora de rua. Ela não é moradora de rua. A moradora de rua é outra personagem, é a do Zuquerença. Dimensão metafísica, para além do físico, profunda, que reduz o drama social experimentado. Não reduz, intensifica, potencializa a articulação entre imagens citadinas da cidade e o fluxo de consciência. É isso aqui. Escolha pela narração subjetiva de violência social sofrida por uma personagem coletiva. Essa narração não é uma narração subjetiva, né? É uma narração objetiva, é feita em terceira pessoa. A personagem aqui, a personagem Maria, ela realmente representa a coletividade. Bem, a resposta, portanto, é a letra B. Galera, enorme prazer, destrinchei passo a passo tudo que você precisava saber sobre a obra. Valeu, boa prova!